Bom dia, meus irmãos, que a graça do Senhor esteja com todos vocês. Mais um domingo juntos, mais um domingo para nós louvarmos, para nós adorarmos a Deus. Um domingo maravilhoso. Que esse domingo seja um domingo repleto de bênçãos na sua vida, a bênção da presença do Senhor na sua vida, e que você esteja buscando a Deus, pensando no Senhor em todo esse dia, que é um dia especial, um dia maravilhoso, mas também volte seu pensamento, volte seu olhar para Deus nesse dia, para que você tenha um proveito melhor dele, não é? Nós estamos conversando aí durante esses dias, nós temos falado durante todos esses domingos sobre a oração. Hoje nós vamos continuar falando um pouco mais sobre a oração. É uma série, nessa série nós já estamos no décimo encontro, e nessa série nós temos falado sobre a importância e sobre vários benefícios que a oração traz na vida do crente. A oração, ela traz muitos benefícios para todos nós, e na semana passada nós aprendemos que nós não estamos sozinhos, nessa caminhada de oração. Nós não estamos sozinhos porque nós temos um aliado muito grande, um aliado especial, que é o Espírito Santo, que nos assiste nas nossas fraquezas e que intercede por nós junto ao Pai. Porque, na verdade, nós não sabemos como orar. E, além disso, ele nos acompanha e está pronto para nos ensinar a orar e a ser mais diligentes. E hoje eu quero falar um pouco com você sobre Jesus e a oração. Jesus orava? É uma pergunta que eu quero fazer para você. É claro que Jesus orava naturalmente, e quando nós abrimos as páginas do Evangelho, nós o encontramos fazendo isso. Em vários momentos nós o encontramos orando, e nós o encontramos orando em vários momentos e de várias maneiras. Mas me diga uma coisa, sendo Jesus o Filho de Deus, tendo todos os atributos divinos, ele precisava orar? Pense aí, responde aí para você. Jesus precisava orar? E por que ele orava? E por que ele orava, então? É uma boa pergunta, essa é uma boa pergunta, uma pergunta que tem sido feita com muita frequência, é uma pergunta que tem sido feita por muitas pessoas. Jesus é o próprio Deus encarnado, dotado de todos os atributos divinos. A encarnação não diminuiu a sua divindade. Jesus encarnado continua sendo Deus e nem fez com que ele perdesse os seus atributos. Porém, com a encarnação, Jesus aceitou abrir mão da prerrogativa de ser igual a Deus, esvaziando-se então. Filipenses 2, de 5 a 8, trata bem sobre isso. O texto diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então Jesus, ele mesmo sendo divino, mesmo sendo Deus, mesmo tendo todos os atributos divinos, ele se esvazia, ele abre mão de usar esses atributos, esses poderes, digamos assim, de Deus. Enquanto homem, Jesus agiu sob a direção e sobre o poder do Espírito Santo e em submissão ao Pai. Então Jesus, ele agiu sob a direção do Espírito Santo e em submissão ao Pai. Lucas 4, versículo 1, é um dos versículos que fala sobre isso, e diz assim: e Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Então, Jesus, ele agiu sob o poder do Espírito Santo, Jesus foi guiado pelo poder do Espírito Santo, Jesus foi capacitado pelo Espírito Santo na sua obra aqui na terra, para agir, para trabalhar e para fazer. Então, o nosso mestre, ele foi movido e foi motivado pela oração.
Jesus agia sob oração. Tudo que ele fazia era motivado pela oração. A sua agenda diária, ela era estabelecida após períodos de oração. Jesus tinha períodos diários de oração. E com ele, nós aprendemos que nós precisamos buscar mais a Deus em oração. Com Jesus, nós aprendemos isso, que nós precisamos buscar a Deus em oração. Então, a sua vida de oração também foi um exemplo para todos nós. Foi um exemplo para nós de que realmente nós precisamos da oração. Nós precisamos buscar mais a Deus em oração. E aí nós estamos sempre prontos para cantar. Nós queremos cantar, nós passamos o dia inteiro cantando, se for preciso, e nós queremos fazer isso o tempo todo, mas a leitura da palavra, e principalmente a oração, muitas vezes acaba passando despercebido, acaba ficando em segundo plano, e nós precisamos melhorar nisso, e isso é algo que precisa acabar nas nossas vidas. Nós precisamos dedicar mais tempo em oração, mais tempo em estar na presença do Mestre. Jesus escolhia locais, ele escolhia horários estratégicos para orar. Então nós vamos ver vários textos nos evangelhos que mostram que Jesus orava à noite, Jesus orava de madrugada, Jesus orava nos desertos, Jesus orava nos montes, ele orava em público, também orava em lugares solitários. E através desses períodos de oração, Jesus era revigorado, ele ganhava forças para resistir às tentações e ganhava forças para enfrentar as lutas que tinha que travar no dia a dia contra o inimigo. Olha a importância da oração na vida de Jesus. Olha a importância da oração na nossa vida, não é? Hebreus 4,14 afirma que Jesus foi tentado em tudo. Ele foi tentado em todas as coisas e de todas as formas e não pecou. Então Jesus, ele venceu toda sorte de tentação porque o seu coração estava firmado em Deus, através da oração, que o fortalecia para essas batalhas. E aí nós temos novamente o exemplo de Jesus, que se nós quisermos ter mais força para vencer as tentações, se nós quisermos ter mais forças para resistir ao diabo, e se nós quisermos ter mais forças para testemunharmos de Deus, nós precisamos orar mais. Nós precisamos colocar a nossa agenda também diante de Deus. Precisamos colocar os nossos negócios, as nossas decisões diante de Deus, antes de tomá-las. Não tomar as decisões primeiro, sair agindo primeiro, para depois colocar isso diante de Deus. Isso é um erro muito comum. Vamos caminhando, vamos fazendo as coisas, vamos indo, avançando, e depois nós lembramos de colocar diante de Deus. Depois de tudo feito, depois de tudo pronto, aí nós queremos que Deus entre em campo já para resolver coisas que nós muitas vezes até fazemos errado, muitas vezes até colocamos adiante da ordem certa, justamente porque nós não buscamos a Deus em oração, não apresentamos a Deus em oração. Então nós precisamos nos atentar e precisamos ficar de olho nisso, né? Através da oração, Jesus renovava o seu ânimo, renovava as suas forças para suportar uma maratona diária. Jesus tinha um dia muito cheio, um dia com muitas coisas, onde ele ia enfrentar uma maratona de curas, uma maratona de ensinos, de ensinamentos, ele iria enfrentar demônios, expulsar os demônios, ele seria desafiado pelos seus opositores, ele também teria que atender muita gente doente, ele teria que ver muitas coisas, e tudo isso ele teria que fazer com muito equilíbrio. Ele teria que fazer tudo isso sem se estressar, sem se importar com a multidão que o apertava, que a multidão que muitas vezes era incômoda, com a multidão que muitas vezes chegava de uma maneira até grossa e o apertava. E ele tinha que fazer tudo isso sem deixar de atender ninguém e sem atender as pessoas de qualquer jeito. Então Jesus atendeu a todos que se aproximaram dele, e atendeu a todos muito bem, atendeu a todos com alegria, atendeu a todos com
com disposição. E onde ele tirava essas forças, então, para isso? Através dos seus períodos de oração. Mas em Lucas 5, 15 e 16, e isso me chamou muita atenção, esse texto me chamou muita atenção, nós lemos assim, Lucas 5, 15 e 16. Porém, o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíam para o ouvirem e para serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Veja que interessante, o 16, ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Então, muita gente ia ao seu encontro, muita gente ouvia a seu respeito, então havia uma grande multidão que ia ao seu encontro, mas em algum momento Jesus se retirava para lugares solitários e orava. Em algum momento Jesus se afastava da multidão, deixava ali os discípulos resolvendo as coisas, deixava ali os discípulos atendendo o povo e ele se retirava. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que Jesus amava as pessoas e atendia a todos, mas ele tinha uma prioridade que era a oração. Ele atendia todo mundo até um momento, e depois ele simplesmente se retirava para orar. Isso se chama prioridade. O nome disso é prioridade. Jesus tinha todas aquelas coisas para fazer em sua agenda, mas dentro de todas essas coisas que eram importantes, havia uma prioridade básica. A prioridade de Jesus era a oração. Então ele tinha o hábito de orar, e mesmo quando estava muito ocupado, ele parava para orar. Então Jesus tinha um tempo para orar, porque ele decidiu ser assim. Porque ele decidiu ter um tempo para isso. Então, as coisas não aconteciam simplesmente acontecendo. Jesus estava atendendo, estava curando, e de repente falava, chega, agora eu vou orar. Não, ele já tinha algo definido já em sua mente, ele tinha um tempo que era destinado, um tempo que era reservado para isso, foi uma decisão sua. Então, todos nós, de uma forma ou de outra, nós destinamos um tempo para cada uma das nossas atividades. Separamos um tempo para a TV, separamos um tempo para a família, separamos um tempo para o descanso, separamos um tempo para o silêncio, separamos um tempo para cada coisa. Não é? A questão, então, não é se nós temos tempo ou não temos esse tempo. A questão é qual a prioridade que a oração tem no nosso dia. Qual é a prioridade que nós damos para isso? E a oração é uma das nossas principais prioridades. A oração deve ser uma das nossas principais prioridades, como foi para Jesus. Ou é algo que nós decidimos fazer depois que realizamos todas as nossas atividades. Se nós pensarmos assim, que depois que fizermos tudo, que não tiver mais nada para fazer, esse seria o tempo da nossa oração, então nós estamos fadados ao fracasso, porque não haverá tempo para oração. Nós vamos fazendo, e uma atividade puxa outra, uma coisa puxa outra, e quando vamos ver, o dia já acabou, muitas atividades ficam para trás, não é? E a oração sequer entrou nessa programação. Então, o correto é nós separarmos um tempo para isso, né? Isso é uma prática, um exercício que nós temos de fazer. Então, o exemplo de Jesus, ele nos ensina e nos encoraja a fazer da oração uma prioridade em nossas vidas. Estabeleça essa prioridade na sua vida, a prioridade da oração. Em vez de primeiro estabelecermos tempo para as outras atividades e em seguida separar as sobras para a oração, estabeleça um tempo para a oração. É melhor que primeiramente separemos esse tempo para a oração e em seguida planejemos as outras atividades. Então a oração ela nos dá direção, ela nos dá confiança, ela nos dá firmeza nas tomadas de decisões e nos embates contra o mal. E através da oração, através dela, nós ficamos mais equilibrados, porque nós sabemos
que Deus está no controle e que nos ouve e nos responde. Então, e com Jesus nós aprendemos também que lá no Getsêmani, através da oração, ele foi confortado e foi fortalecido para poder enfrentar o Calvário. Jesus estava lá no Getsêmani, estava lá no momento mais difícil, no momento de maior angústia, e através da oração, então, ele se saiu dali fortalecido e confortado para enfrentar a terrível batalha do Calvário. A oração, ela nos dá vigor, a oração, ela nos dá força para enfrentar esses momentos mais difíceis. E Jesus orou até na hora da sua morte. Pai, perdoa-lhes. Ele intercedeu até na hora da sua morte e ainda hoje continua intercedendo por cada um de nós. Então, como nós vimos, a oração fazia parte da vida de Jesus. Através dela, ele era revigorado, encorajado e recebia a direção do alto para fazer a vontade do Pai. Todas as suas ações foram baseadas na oração. E a palavra de Deus ensina que nós também devemos agir assim. Ela diz que nós devemos orar sem cessar, 1 Tessalonicenses 5,17. Ela diz que nós devemos ser sóbrios e vigilantes em nossas orações, 1 Pedro 4,7. E também diz que nós devemos ser perseverantes na oração, Romanos 12,12. Além de sermos vigilantes em oração e com ações de graça, Colossenses 4:2. Olha quantas coisas a Bíblia ensina sobre oração, quantas atitudes nós devemos ter, ou seja, nós precisamos viver uma vida de oração. E para terminar, foi feita uma pesquisa médica, uma pesquisa séria, uma pesquisa médica, onde foi comprovado que pacientes internados que tinham o hábito de orar foram os pacientes que ficaram mais dispostos e que foram curados mais rápidos do que os outros que não tinham esse costume. Ou seja, a oração fez e faz diferença na vida de cada um. Pense nisso. Que Deus abençoe o seu dia. Vamos orar para terminar esse dia, esse momento. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer, ó Pai, porque o Senhor é o nosso amigo em oração e que nós podemos buscar o Senhor, buscar a Tua presença dia após dia, Senhor Deus, e que nós temos a certeza e a confiança de que o Senhor nos ouve e temos a certeza e a confiança de que o Senhor dá a resposta às nossas orações. Ó Mestre, ensina-nos a orar, Senhor Deus, que nós possamos aprender contigo a orar e aprender contigo a ter uma vida de oração. Abençoe o teu povo, abençoe a tua igreja, ó Deus, e que nós possamos ser crentes firmes e fortes, cada vez mais confiantes e cada vez mais atuantes também na oração, ó Pai. Nós te agradecemos por tudo e abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, cada um que nos assiste neste momento, no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e que você tenha um excelente dia na presença de Deus.